Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui ao vivo pelo WhatsApp, pelo nosso grupo no WhatsApp, o qual o link está na descrição desse vídeo. Se você gosta de participar de um grupo onde você vai aprender Bíblia, então vá no link que está na descrição, nosso grupo Aprendendo Bíblia. A gente promove estudos às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Ano que vem eu tenho um projeto muito bacana para a gente poder fazer. Eu estou aqui com alguns irmãos ao vivo e com vocês, né, no vídeo gravado, mas eu queria já deixar divulgado isso para vocês, que ano que vem a gente vai ter um projeto de leitura da Bíblia. A gente vai buscar ler os evangelhos, as cartas, pelo menos um capítulo, né, por semana ou 2. Então, quem sabe a gente promova 2 dias na semana aí para a gente estar lendo a Bíblia, 2 capítulos por semana, né? Vamos dizer, um livro como, acho que João, se eu não me engano, tem 16 capítulos, se eu não estiver enganado, né? Mas tem alguns evangelhos que tem 23, 24 capítulos ali. Se a gente lê por semana 2, né? 2 capítulos, pelo menos, a gente vai conseguir terminar aí em 12 semanas, 10 semanas, dependendo do livro que a gente for ler, tá bom? Então, a gente vai começar com esse projeto aí a partir do ano que vem e eu peço a vocês que participem do nosso grupo no WhatsApp se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto. Hoje a gente vai fazer um estudo voltado para explicações arqueológicas, explicações digamos assim, mais voltadas para a história, mas claro, como é de costume, né, considerando a Bíblia, o que está escrito na palavra, como sempre. Então, hoje a gente vai falar sobre a origem do Natal, como que surgiu essa data, como que essa data ela foi se modificando, né, de forma orgânica ou viva, não sei se a gente pode dizer assim, no decorrer dos anos, e eu acho que esse estudo vai ser bem interessante aqui para a gente, tá? Então, Deus te abençoe, que Deus possa abrir os seus olhos, né, os seus ouvidos nesse momento e grave no seu coração as palavras, as verdades bíblicas sempre, né, e as informações que a gente vai passar aqui mediante ao uso da história, da arqueologia um pouco também, quem sabe, enfim. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pedindo as suas bênçãos sobre as nossas vidas, pois nos reunimos aqui em teu nome, Senhor, porque o teu nome, Jesus Cristo, é o nome que uniu todas as nações, o nome que uniu todas as pessoas da terra, e não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, como assim está escrito. Só pelo nome de Jesus, só o nome de Jesus nos leva até Deus, porque assim ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós sabemos, Deus, que o Senhor nos deu o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos paz contigo. E por isso celebramos a Jesus Cristo, Senhor. E celebramos, Senhor, lembrando neste momento da data do seu nascimento, que foi quando um filho nos nasceu, um filho para nos salvar de todo o pecado no qual nós estávamos afundados. Te louvamos, ó Pai, desde já por isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos lá. Nós vamos começar aqui falar um pouco a respeito de algumas coisas históricas para que vocês possam entender como que as coisas são vivas, né? Como que tudo, eu digo as coisas vivas no sentido assim que tudo vai se modificando. Por exemplo, a linguagem, as expressões idiomáticas, as linguagens. Se você pegar uma carta de um bisavô ou tataravô seu lá, ele morava na roça e ele escreveu dessa forma, então eu derramei uma árvore. Você provavelmente vai imaginar que ele derrubou a árvore, só que ele não soube se expressar, né, porque talvez ele morava lá no sítio e não tinha educação, não teve educação de qualidade, mal terminou o ensino médio, né, o fundamental, enfim. E você pode imaginar milhões de coisas, tá? Mas às vezes o seu bisavô, tataravô era um cara bem estudado e ele escreveu da maneira correta, né? Eu derramei uma árvore. Aí você fala, mas como assim? Eu nunca vi ninguém falando isso. É porque a expressão idiomática mudou.
O português, o nosso português de 80, 100 anos atrás, tem muitas coisas diferentes do português de hoje. Não é só aquela questão do vós-me ser, não tem nada a ver, não é só isso. São muitas expressões idiomáticas que mudaram em menos de 100 anos de uma forma estrondosa. Então, quando alguém falava que derramou uma árvore no passado, ele simplesmente podou uma árvore. Então, se falava derramar para simbolizar que ele estava cortando cortando ramos da árvore. Então eles falavam derramar. Agora vocês imaginem só outra situação que aconteceu lá nos Estados Unidos há alguns anos atrás, com um ator que eu acho que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, tá? Mas esse ator é um ator muito famoso de Hollywood, se eu lembrar eu falo aqui para vocês. E esse ator, ele disse assim, na tradução livre para o português, né? Que ele achava snob quem tomava banho todos os dias. Saiu assim na matéria aqui no Brasil. Fulano acha snobismo quem toma banho todos os dias. Lá nos Estados Unidos ele disse isso. E a matéria chegou assim pra gente. Então logo o que a gente imagina? Nossa, tomar banho todos os dias, o cara acha snob? Esse cara é um porco, não toma banho todos os dias não? É louco, porque nós temos essa cultura de tomar banho todos os dias, né? Até porque não moramos num país tropical e principalmente no verão, a gente toma 3 banhos por dia, muitas vezes, né? Então, quando a gente foi... algumas matérias saíram dessa forma. Quando se foi até o que ele disse no inglês, esse ator ele usou a palavra bath para falar de banho. Então ele disse: eu acho snobismo quem toma bath todos os dias. Acontece que a palavra bath ela é tratada nos Estados Unidos para falar de banho de banheira, não de banho de chuveiro. Mas aqui a tradução veio só como banho. Banho de chuveiro, lá vai falar shower, né? Então, vocês vejam só, na nossa época, na nossa geração, tá? Como que se a gente não souber entender historicamente, ou então na cultura de onde estamos, ou a época que foi dito tal coisa, como que a gente causa e gera uma confusão tremenda. Agora vocês imaginem textos, né, sejam históricos ou bíblicos, escritos há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos atrás. E de outra nação que tinham costumes e culturas totalmente diferentes. Se nós não estudarmos a Bíblia considerando essas situações, a gente acaba às vezes interpretando certas coisas difíceis de entender ao nosso bel prazer. Num geral, a Bíblia é muito clara, as palavras são muito claras, mas algumas situações, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento, até mesmo para entender o que foi dito, para quem foi dito e por que foi dito certas situações. Por exemplo, Jesus, em certa ocasião, chamou uma mulher que chegou aos pés dele de cachorrinho. De cachorro. Então você imagina, meu Deus do céu, já pensou nessa época, no nosso país, alguém falar que é Jesus, o Salvador, e chegar bem assim, cachorro, para você, né? Então você vai achar um absurdo. Não, Jesus não faria isso jamais. Mas se você levar para a época, para a cultura da época, chamar alguém de cachorrinho, né? Não era um insulto diretamente. Chamar a pessoa de cachorrinho era uma forma que os judeus tinham para falar dos gentios, uma forma, vamos dizer assim, de certo nível, né, educado para a época, de se falar que estava se tratando de um gentio. Então, na nossa cultura isso é um absurdo, mas na cultura de lá, naquela época, era uma coisa mais normal do mundo. Tem países do mundo aí que se você chegar e fizer positivo, joia, você vai estar ofendendo. É a mesma coisa que você mostrar o dedo do meio, né? Então, para a gente ver como culturas influenciam e como expressões idiomáticas também devem ser consideradas, tá? Sabendo de tudo isso, a gente vai aqui para o nosso breve resumo e reflexão, né, do Natal.
Porque às vezes você está se perguntando, mas o que isso tem a ver com o Natal? O que isso tem a ver com a origem do Natal? Eu precisei explicar isso para que vocês considerem, desde já, as questões culturais. Por exemplo, eu quero falar um pouco a respeito de uma trindade que perdurou durante muitos séculos em vários impérios e depois ela acabou se adaptando também ao cristianismo, tá? Acabaram adaptando isso ao cristianismo. Então a gente vai ter, por exemplo, lá no Egito, eles tinham uma trindade divina, uma trindade que eles chamavam de Ísis, Osíris e Horus. Essa era a trindade divina no Egito. Existiam outros deuses, mas os máximos eram esses. Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e o Horus, o filho. Quando foi adaptado tudo isso para a Babilônia, para o Império Persa, eles mudaram de nome. Eles não pegaram o mesmo nome, mas era a mesma trindade de pai, filho e mãe, que era Tamuz, Nimrod e Semíramis. Essa era a trindade na Babilônia, essa era a trindade no Império Persa. Na Grécia, mudou-se também. Ficou Zeus, Afrodite, né? E Eros. Então, você tinha ali também essa trindade lá na Grécia. E aí, em Roma, eles tiraram a figura do pai, né? E deixaram mais uma deusa Vênus com o filho Cupido como esse personagem, né? Vamos dizer, esses personagens que seriam deuses. Já quando aconteceu toda aquela jogada política de Constantino lá no ano 300, o que houve ali? O Constantino, ele estava, já até contei isso aqui para vocês, mas vou contar de novo. Ele estava em um momento, era um imperador romano que estava em um momento de uma grande divisão da população, pagã e cristãos. Então, ali quando começou Jesus pregar e tudo, e levar o evangelho, aquele povo foi se expandindo. Passou o século I, martirizaram um monte de gente. Século II, martirizaram um monte de gente. Foram tempos sombrios para o cristianismo. Mas ali a partir do ano 300 e alguma coisa, o cristianismo estava dividido, né? Já praticamente a mesma quantidade de pagão era a mesma quantidade de cristãos. E Constantino, vendo essa situação, ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que criar aqui alguma coisa para agradar a todos. A gente não pode mais, né? Vamos dizer que tivesse 200 milhões de pessoas ali no reino, 100 milhões guerreando contra 100 milhões. Não dá para ficar nesse alvoroço. Então a gente tem que criar alguma coisa. E algumas jogadas políticas de Constantino acabaram unindo, tá? Não vou esmiuçar isso aqui para não tomar muito tempo. Acabaram unindo aí a Roma, né, pagã, com o cristianismo, que também adaptaram ali o cristianismo à sua trindade divina, que ficou como Deus, o Pai, né? O Filho Jesus, e a Maria entrou como essa personagem de mãe, né? Ali na igreja cristã a partir ali do ano 300 para frente. E nesse período apareceu um homem, tá? Chamado Nicolau, que eu não sei se ele era um padre ou se ele era um bispo. Eu sei que ele se tornou santo depois, ele foi canonizado e virou o que nós conhecemos como São Nicolau. E esse São Nicolau, ele tinha o costume de dar presente para as crianças, colocar presente, docinho, dentro de sapatinhos pequenos, sabe? E ele se vestia com a roupa azul. Tá? Aí Adriano, né, que comentou sobre a roupa azul, que ele ficou sabendo que o Papai Noel em algum lugar do mundo, onde que é, Adriano? Que é azul? Na França, não sei. O que ele falou? Não, depois eu vou levar. Depois eu levo. Na Alemanha e na Rússia, né? Então, o Papai Noel originalmente, né, ele era azul.
Por que que ele era azul? Porque esse Papai Noel, que a gente conhece hoje, ele foi inspirado nesse São Nicolau, que era um homem bondoso, tal, que dava presente para as crianças, ele colocava os presentinhos na chaminé, foi de lá, do ano 300 depois de Cristo, 312 aproximadamente, que surgiu essa cultura do Papai Noel, né? Claro, eles não chamavam de Papai Noel naquela época. Eles falavam São Nicolau e com o tempo, foram passando os séculos, eles foram adaptando, inclusive em cada país ele é chamado de uma forma, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele é chamado de Santa Claus, né? Então, ele é quase o nome de São Nicolau em inglês, né? Digamos assim, Santa Claus. E vários outros países também fazem alusão a isso. Aqui no Brasil que desvirtuou um pouco, né? Eu sei que tem um país, acho que na França, se chama Père Noël, né? E aqui no Brasil chama Papai Noel, tá? Foi evoluindo, né? Cada cultura foi adaptando o Papai Noel de uma forma. E por que que o Papai Noel se tornou vermelho, né? Por causa da Coca-Cola. A Coca-Cola aí nos anos 60, 70, eles começaram a lançar o Papai Noel como vamos dizer assim, Tá caindo aí, gente, que a ligação aqui deu duas, fez barulho, tá normal, né? Acho que foi de alguém aqui que caiu. Mas beleza. Então, ele foi adaptado, né, por causa da Coca-Cola, a roupa vermelha, que simboliza realmente as cores da Coca-Cola, vermelho, branco ali e tal. E aí a Coca-Cola fez aquela propaganda brutal, né, que fez ela ser o que é hoje. Você lembra de Coca-Cola? Coca-Cola e Natal, você pode ver, tá totalmente associado. Por quê? Porque pegaram esse personagem, Santa Claus, né, ou Papai Noel, e associaram ao Natal, principalmente porque este São Nicolau dava presentes para as crianças, era no final do ano, e daí veio aquela cultura, se você for bonzinho o ano inteiro, no final do ano você vai ganhar presente, né, do São Nicolau. E aí a gente pegou também essa cultura, a gente fala, ó, se você for bonzinho no final do ano, você vai ganhar um presente do Papai Noel. Não é assim que a gente às vezes fala para os filhos, ou nossos pais falavam para a gente? Então vem tudo daí, essa cultura. Mas Roberto, agora eu quero saber do Natal em si, o que simboliza o Natal. O Natal, a princípio, e até hoje alguns consideram, não simboliza Papai Noel, não simboliza do mesmo jeito que Páscoa não simboliza coelhinho. Tudo isso que foi criado foram jogadas de marketing, jogadas comerciais para fazer com que o povo que o povo consumisse produtos nessa época, que o povo presenteasse uns aos outros. Isso sempre foi bom para comércio, sempre foi bom economicamente, seja hoje ou seja lá 300, 500, dos 2000 anos atrás, né? Eu lembro do apóstolo Paulo, né, que chegou numa cidade para pregar lá 2000 anos atrás, e essas pessoas da cidade, ouvindo ele falar da pregação, começaram a olhar, peraí, os vendedores da cidade que vendiam muitos ídolos, né, muitas coisas místicas, falaram, vamos pegar esse cara e vamos dar um cacete nele. Como que esse cara chega aqui falando que não é para as pessoas comprarem nossos produtos? Ele vai quebrar o comércio aqui da cidade, né? E aí Paulo teve que sair correndo, passaram ele por um muro, né? Por dentro de um cesto, pelo muro da cidade, escondido, coberto lá para ele poder fugir, porque os caras queriam matar ele. Vocês veem só a situação, né? O que os apóstolos, né, não passavam, se sujeitavam para poder pregar o evangelho, para poder falar da verdade, né? E então esses personagens, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, eles foram utilizados, ainda que inspirados em pessoas boas como São Nicolau, aparentemente era, eles foram usados como objetos comerciais. Mas o Natal em si, nós conhecemos, né, se chama Natal porque Natal significa nascimento, né? E nascimento de quem? Nascimento de Jesus. É isso que a maioria de nós aprendemos, né, que Natal simboliza o nascimento de Jesus, até pelo nosso país ser um país cristão, né? Um país mais voltado ao cristianismo. Mas Jesus nasceu realmente nessa data, 25 de dezembro? Bom, tudo indica, segundo história e relatos bíblicos, que não, tá? Não teria como Jesus nascer em um mês de dezembro, porque dezembro, final de ano, lá em Israel, é um tempo muito frio,
tá? É muito frio, é inverno lá. Então, os pastores não costumam ficar pastoreando as suas ovelhas numa noite fria, né? Como a Bíblia relata que eles estavam. Tampouco Jesus nascer num frio, numa manjedoura e tudo mais. Foi a última alternativa, obviamente. Se fosse num mês frio, obviamente que Deus proveria, mas só pela questão dos pastores e o jeito que as pessoas estavam tratando ali das coisas, né? Aparenta que o ambiente não é um ambiente de inverno. O inverno lá em Israel é um inverno rigoroso e muitas vezes chegava a criar uma crosta de gelo no pátio do templo em Jerusalém. Tanto que eles pegavam sal insípido e jogavam no pátio do templo, né, um sal que não prestava mais, não salgava mais, e jogavam no pátio do templo para que aquele gelo derretesse e as pessoas não escorregassem. Daí vem aquela famosa e conhecida mensagem de Jesus, que ele disse: vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, não serve mais para nada se não ser lançado no chão e pisado pelos homens. Porque isso era costume da época, né? De pegar o sal insípido e armazenar para no inverno eles fazerem isso. Então o inverno lá realmente é bastante rigoroso. Então não tem a possibilidade de Jesus ter nascido em 25 de dezembro só por este fato, tá? Aparentemente, fazendo a soma ali das datas, eu tinha até um calendário que era, nossa, eu deveria ter separado esse calendário aqui, que é um calendário muito, muito, muito interessante, que mostra, tipo assim, quando que Jesus provavelmente pode ter nascido, segundo história e Bíblia, né? Porque fala que Jesus, ele nasceu, ele foi concebido, acho que 3 meses, né? Quando estava 3 meses João Batista, Jesus foi concebido. E aí João Batista nasceu primeiro, depois 3 meses depois nasceu Jesus. Uma coisa assim. Então você pega ali mais ou menos a data que aparentemente João Batista foi concebido, que tem ali mais ou menos alguma coisa, e ia dar mais ou menos ali que João Batista nasceu entre maio e junho e Jesus teria nascido entre agosto e setembro, tá? Então, se existe aniversário de Jesus a se comemorar, seria aproximadamente nessas datas. Não existe dia exato, tá? Por quê? Porque na cultura judaica eles não tinham esse costume de comemorar aniversários. Eles não comemoravam aniversários, tá? Essa cultura é uma cultura pagã, tá? Que foi adaptada também para a gente no decorrer dos anos e a gente começou a comemorar anos de vidas, aniversários e fazemos festas, né? E a questão da velinha e tudo mais, tudo isso, a questão de acender uma vela lá, isso tudo era os gentios, né? Os pagãos que faziam e essas culturas foram adaptadas para os cristãos no mundo inteiro e outras pessoas também que não são cristãs, tá? Acabou virando uma cultura comemorar. Isso daí virou bom comercialmente também, né? Para o Estado provavelmente estimulou, porque você vai lá, compra presente, compra coisa, então enriquece a economia local, a economia dos lugares onde isso era promovido, enfim. Mas então, da onde veio 25 de dezembro? Bom, 25 de dezembro, lá na época de Jesus, era uma data que os romanos havia uma mudança solar, alguma coisa assim, tá? Porque desde a Babilônia havia uma grande adoração a um deus sol, tá? Que, se eu não me engano, em Roma ele foi chamado de Mitra. Na Babilônia ele era Tamuz, né? O deus sol, e em Roma ela é chamada de Mitras. Então você tinha uma festividade de final de ano que se chamava solstício de inverno. Olha só que interessante, solstício de inverno, né? Lembra que eu falei a vocês que lá naquela região é inverno, né? Então você tinha os solstícios de inverno em dezembro, né? Mais uma prova, uma comprovação de que era inverno, provavelmente em dezembro não tinha como Jesus nascer,
ali porque tinham pastores pastoreando. No inverno, à noite, os pastores pegam suas ovelhas, guardam elas, porque elas não podem ficar no frio, no relento, né? Tomando friagem ali, senão elas provavelmente morreriam. Então não haveriam pastores se fosse em dezembro ali. Então Jesus, como eu disse, possivelmente não nasceu nessa... com certeza não nasceu nessa data. E olhando para a história, a gente vê que 25 de dezembro era a data desse solstício de inverno que comemorava vamos dizer assim, a abertura das festividades ao deus Mitras, tá? Quando aconteceu toda essa politização unindo religião com o Estado, muitas coisas foram agregadas ali. Não foi só assim, Constantino chegou e falou assim, olha pessoal, a gente agora não vai mais perseguir os cristãos e ponto. Não, os cristãos começaram a ter status, os bispos cristãos começaram a ter status em Roma. Eles recebiam terrenos para construir suas basílicas e não mais perseguidos e destruído as casas onde eles estavam reunidos, como eram nos 2 primeiros séculos. Então eles começaram a ganhar status. O cristianismo se tornou oficialmente, com a assinatura do imperador, uma religião oficial do reino. Então, se cristãos já se convertiam, estavam crescendo, né, estavam numa crescente gigantesca, já com perseguição, quando parou a perseguição, aí que todo mundo se viu tentado a conhecer Jesus de verdade, né? Há algumas teorias que dizem que o imperador Constantino só aceitou isso porque a mãe dele acabou se convertendo para o cristianismo. E ele, com medo de ter que martirizar sua mãe, mandar sua mãe para uma forca, ele fez isso. Mas isso são só... como a gente fala no mundo dos gamers, né, o Adriano, spoiler não, é rumor, rumor, é só um rumor. Então não existe comprovação, mas faz muito sentido. Mas enfim, então é isso que aconteceu. Então, assim como várias outras coisas, por exemplo, essa questão de adotar Maria como uma personagem que está no céu, como rainha, como intercessora, tudo isso começou a daí, porque quando os cristãos começaram a cada vez mais conviver com pagãos e com a cultura pagã, e até mesmo muitos pagãos se converterem ao cristianismo, traziam sua cultura para dentro das igrejas, eles começaram a falar, mas espera aí, lá na Babilônia, na Grécia, tal, eles tinham lá a trindade divina. Por que no cristianismo a gente não pode criar? E os líderes iam, né, se tornando líderes que outrora eram pagãos, iam se tornando cristãos, pessoas verdadeiramente convertidas, e eles acabaram adaptando esses costumes, esses costumes e essas culturas para dentro do cristianismo, tá? Eu não sei até que ponto talvez eu seja leigo com relação a isso é uma coisa boa ou ruim, porque a partir do momento que você adapta algumas culturas para dentro do cristianismo, você acaba atraindo mais pessoas. Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que não gosta de ir na igreja, já vi muita gente se convertendo assim, e aí ele gosta muito de jogar um futebolzinho, né? E aí, o que acontece? As pessoas da igreja falam, vamos jogar um futebol? Vamos fazer uns irmãos? Vai lá jogar com a gente um dia. O cara vai todo receoso, mas vai pelo futebol. Aí o cara vai e gosta, aí o cara vai no outro dia gosta, aí no outro dia ele faz amizade, aí no outro dia ele já chama o cara para ir lá trocar uma ideia, entendeu? Para tomar um refrigerante junto. Aí no outro dia ele já vai lá na casa da pessoa. Quando menos espera, o cara tá gostando daquela vida e daquele ambiente. Através do quê? Do futebol, que é uma coisa que não tem nada a ver com Deus, né? Então, de certa forma, isso pode ser bom, né, para atrair pessoas que às vezes estão fora da fé, digamos assim, né? Estão fora do ambiente cristão, digamos assim. Mas, como eu disse, até certo ponto. Você não vai ir lá dentro do bar tomar uma cerveja com alguém que está lá, porque, né? Aí já é demais, né?
ir para um boteco lá, ser visto lá, e já é outra história. Você não vai você não vai fazer certas práticas e num centro de prostituição para você conquistar prostitutas lá para Jesus. Então, só se Jesus falar com você mesmo, mas do contrário, né, não é uma prática cristã fazer esse tipo de coisas. Até impor mãos, né? A palavra diz que a gente não deve impor mãos, vamos dizer, por impulso sobre ninguém, que a gente faça tudo segundo a ordem de Deus e tudo mais. E assim, meus amigos, nós tivemos o Natal como uma festa pagã, também adaptada ao cristianismo, tá? Eu comemoro o aniversário de Jesus, agora eu vou falar um pouco de mim, tá? O que eu acho, o que eu penso. Eu comemoro o aniversário de Jesus? Não. Não, porque eu sei que, primeiro lugar, não foi nessa data, e segundo lugar, Jesus ele é eterno. Jesus não comemora aniversário, né? Jesus era, por diversas vezes aqui na Terra, Jesus era dito que ele tinha irmãos, que ele tinha mãe, que ele tinha isso, e todas as vezes que ele ia se referir às pessoas, ia falar com as pessoas de acordo com o que elas insinuavam que ele era, um filho de uma pessoa daqui da terra, de Maria, por exemplo, sem querer desmerecer Maria, tá? Não quero desmerecer Maria com isso, que é a mulher mais, vamos dizer assim, santa e bem-aventurada que já pisou nessa terra no meu ponto de vista. Não quero desmerecer Maria, mas quando Maria chegava para ele, filho, não sei o que, você está perdido, ele, o que queres comigo, mulher? Não sabe que eu vim cuidar das coisas do meu pai? Jesus nunca disse que tinha mãe, até mesmo irmãos. Jesus nunca citou que tinha irmãos. Jesus só dizia que tinha pai. Eu só tenho pai. As pessoas tinham ele como filho de Maria, claro. Na sociedade, aos olhos humanos, isso era coisa mais natural. E Jesus tinha um carinho por Maria, Jesus tinha amor, tinha afeto da mesma forma que Maria tinha. Mas ambos sabiam que ele não era desse mundo. Ele não é desse mundo. Então Jesus não comemora o Cronos, né, que é a nossa linguagem para falar de tempo, não comemora essa linguagem nossa, carnal, essa linguagem humana. Jesus não tem isso, tá? Então não acho legal esse negócio de comemorar aniversário de Jesus. O que eu particularmente celebro, tá? Lembro e celebro o nascimento. Na Páscoa eu lembro da morte. Toda vez que eu vou participar da Santa Ceia, eu lembro da morte, porque assim está escrito, que a gente tem que ceiar, né, para que a gente lembre da morte do Senhor Jesus até que ele venha, está escrito, né? Que nós fazendo isso, nós temos parte com Cristo. A Santa Ceia é um símbolo espiritual que Jesus fez ali quando ele foi, na noite que ele foi traído, né? E isso é espiritual, isso nos liga com Deus, nos liga com Jesus. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos seguindo uma ordenança de Jesus que disse, vocês vão se reunir, partir o pão, partir o vinho, né? E beber e comer em minha memória, como ele disse, até que eu venha, lembrando da minha morte, ou seja, lembrando do que eu fiz por vocês. Então, as igrejas protestantes hoje, por exemplo, fazem isso uma vez no mês. E é muito importante que os cristãos façam isso, porque quando você faz, você participa da ceia, você está confessando que Jesus morreu por você, e como Jesus disse, vocês estão fazendo isso em minha memória, né? Então, o que eu celebro na Páscoa é isso, a morte. Roberto, você celebra a morte? Eu celebro a morte porque o Pai se agradou disso. Se Deus se agradou, né, que Deus não precisava fazer isso por mim, por que eu que fui direto beneficiado não vou celebrar? Não vou dizer que eu queria que isso acontecesse, né? Não era isso que a gente queria que acontecesse, mas era necessário. Então eu louvo a Deus, eu louvo a Jesus e entendo o sacrifício de Cristo como uma mensagem de amor para mim. Jesus converteu a maldição em salvação eterna. Vocês têm noção que é isso? Jesus ligou um ponto extremo do fundo do inferno para o ponto extremo na eternidade com Deus. Então, como que eu não vou celebrar isso? Porque isso só foi possível na morte. Só foi possível na morte. Então, como diz a palavra, nós celebramos a morte até que ele venha.
Lembramos disso. E no Natal, eu lembro do nascimento. Eu lembro do nascimento porque isso é cultural. Eu não lembro de Tammuz, não lembro de Horus, mas eu lembro do nascimento de Jesus. Eu me reúno com a minha família sempre que posso. Eu falo de Jesus, eu louvo a Jesus e eu acho que não importa a data, porque tem muitas pessoas que fazem muito questão das coisinhas mínimas e fala: eu não comemoro Natal, eu não monto árvore de Natal porque é um pinheiro e esse pinheirinho era pagão, que os pagãos faziam também, não sei o que, papapi, papapá. Às vezes até coisas errôneas, né? Porque eu já ouvi teorias de que esse negócio de pinheiro é muito mais recente, não é lá do paganismo daquela época. E as pessoas, elas se apegam a esse tipo de coisa, fala que não comemora o Natal, fica longe da família porque se acham muito crentes, muito cristãos, mas aí ao mesmo tempo elas, vamos dizer, querem ganhar dinheiro em dólar, por exemplo. E o dólar a gente sabe que é uma moeda que está lá com símbolos lá, que, né, olho de Horus, tal, que muitas pessoas subjugam ser pagão, né? E tem várias outras coisas. O símbolo da Nike é um símbolo inspirado em uma deusa pagã. A Nike, a deusa alada dos romanos. É a Nike todinha ali, aquele símbolo de correto, assim, né? Do que a professora coloca ali no correto. Então, como o Paulo falou, nem a morte, nem a vida, nem nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então, se nem a morte vai me separar do amor de Cristo, quem dirá um dia que os pagãos comemoravam lá pro Deus deles e hoje eu só celebro o nascimento do Cristo, né? Porque esse é o dia mundialmente que isso se faz. Eu não posso escolher, eu não posso falar bem assim, eu vou escolher um dia, eu posso celebrar todos os dias o nascimento de Cristo, mas esse é o dia que as famílias se reúnem, é o dia que as famílias estão de folga, que é um feriado, né? Para que nós estejamos juntos. Então, já que a sociedade assim o fez, eu celebro sim o nascimento de Cristo, sem me apegar com essas coisas mais legalistas, né? E com todo respeito, claro, a quem assim o faz. Amém? Então é daí que vem, meus amados, a origem do Natal, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar aqui o vídeo que eu vou postar no YouTube e eu vou conversar com os irmãos aqui pelo WhatsApp.